Na tradicional catequese de quarta-feira, o Papa Francisco falou sobre a situação das vítimas da guerra e apelou novamente para a proteção dos civis de Mossul, no Iraque. A audiência geral começou com o Papa Francisco atravessando a Praça São Pedro no Papa Móvel e fazendo algumas paradas para abençoar as crianças. Durante a audiência, o Papa saudou uma delegação interreligiosa do Iraque e os encorajou a continuar na busca pela paz, unidade e prosperidade através da reconciliação e harmonia entre os grupos étnicos e religiosos. Papa Francisco denunciou a situação de 400 mil civis retidos em Mossul. Na última quinta-feira, pelo menos 200 pessoas morreram durante bombardeios realizados pela Coalizão Internacional Anti-Jihadista. Meu pensamento é para os civis retidos nos bairros ocidentais de Mossul e os desalojados pela guerra, aos quais me sinto unido no sofrimento por meio da oração e da proximidade espiritual. Renovo a todos o apelo a se comprometerem com toda a firmeza possível com a proteção dos civis. É uma obrigação imperativa e urgente. Quale obbligo imperativo ed urgente. Papa Francisco continuou a catequese falando sobre Abraão, que não perdeu a esperança mesmo quando não via as promessas de Deus se cumprirem. Nós também somos chamados, como Abraão, a viver a esperança que não é baseada na razão, em previsões ou cálculos humanos, mas é enraizada na fé e na palavra de Deus. O Papa falou sobre a relação entre fé e esperança e destacou que Deus sempre cumprirá o que prometeu no Evangelho. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Todos nós, estamos convencidos disso? Estamos convencidos de que Deus nos ama e que tudo o que Ele nos prometeu vai se cumprir? Mas, Padre, nós teremos que pagar quanto por isso? Tem um preço, abrir o coração. E esta força de Deus nos levará adiante, fará milagres e vai ensinar o que é a esperança. E vi ensinará cosa sia a esperança. Curiosamente, alguns parlamentares britânicos que seguem em relações com a Santa Sé foram saudados pelo Papa justamente no dia em que o Reino Unido dá início à saída da União Europeia. Estamos na cidade de Zalej, um vale libanês que faz fronteira com a Síria. Centenas de famílias cristãs da própria Síria e do Iraque chegaram nesta área, como a família de Midan, que recebeu o alojamento e cuidado de membros da Igreja Ortodoxa Siríaca. O fato é que nós temos aqui um milagre. Nós tínhamos sido desabrigados. Eu tinha um negócio. Eu era dono e saquearam tudo e roubaram nossos carros. Eles levaram tudo a partir de nós, incluindo nossos anéis de casamento. E então chegamos aqui com nada. Boulo Safar, bispo ortodoxo da área siríaca, forneceu comida e alojamento para muitos destes refugiados. Para isso, decidiu transformar a casa de repouso para idosos em residência para famílias de refugiados. Aqui, dentro destas paredes, que há a esperança de boas-vindas a sírios e iraquianos cristãos, até encontrarem uma maneira de saírem desta situação atual. Um serviço essencial da igreja é cuidar de crianças. Eles têm sido psicologicamente afetados. Temos vivido uma tragédia. Nós passamos 7 meses sem conseguir dormir. Um de meus filhos tem visitado um assistente social para ajuda psicológica. Então, muita coisa mudou. Em um curto espaço de tempo, elas deixaram de frequentar uma escola em Bagdá para uma guerra no Kurdistão. E agora aqui no Líbano. Eu não sei o que vai ser do futuro dos meus filhos. Desde 2010, ano em que um ataque a uma igreja em seu bairro em Bagdá matou mais de 50 cristãos, a família Midan não tem sido capaz de colocar os pés em uma igreja. Agora, nesta parte do Líbano, eles têm de recuperar um sentido de esperança.
O bispo Safar está apelando para a generosidade dos cristãos no Ocidente para fornecer fundos para completar o trabalho de reestruturação da residência para famílias de refugiados. E parece estar próxima a reconciliação dos lefrevianos com a Igreja Católica. O cardeal Castrillon diz que a maioria deles quer plena união. O cardeal Dario Castrillon trabalhou por quase 10 anos como mediador do Papa com os tradicionalistas lefrevianos. Por isso, está feliz com uma possível solução para o conflito existente. Nós estamos de acordo em uma coisa. Eles nunca entraram no caminho da heresia. Tiveram momentos de distância, mas nunca fizeram nenhum cisma completo ou heresia. Por exemplo, não criaram uma jurisdição distinta, porque criar uma jurisdição fora da jurisdição da Igreja significa separar. Embora o nome não esteja correto, eles são chamados de lefrevianos. Esta é a Fraternidade de São Pio X, um movimento tradicionalista fundado em 1970 pela voz crítica mais agressiva contra o Concílio Vaticano II, o arcebispo francês Marcel Lefebvre. Alegando crise na Igreja, em 1968, criou por conta própria 4 novos bispos, apesar da proibição expressa de João Paulo II. Assim, ele e os novos bispos foram excomungados automaticamente. Em 2009, Bento XVI retirou a excomunhão como um gesto de boa vontade para tentar facilitar a reconciliação. Após o ano do jubileu, o Papa Francisco permitiu confessá-los validamente dentro da Igreja. Atualmente, eles rejeitam alguns princípios do Concílio Vaticano II, como a liberdade religiosa e o diálogo interreligioso, e, como consequência, também alguns pontos do magistério posterior. O cardeal Castrillon insiste que a maioria dos lefrevianos quer plena união com a Igreja e justifica que alguns pontos de vista deles se deram devido ao abuso que foi decidido no Concílio Vaticano II. Há pontos sem clareza, e desses pontos, muitos dos arquitetos do pós-conselho trataram a questão de uma forma que não estava de acordo com o conselho, que tem em si todo o seu valor. Eles fizeram interpretações que não estavam de acordo nem com o conselho, nem com o magistério. Segundo dados, a Fraternidade de São Pio X está em 63 países e tem cerca de 600 sacerdotes e 200 seminaristas, para atender cerca de 500 mil de pessoas. Claro que você já ouviu falar em Santo Inácio de Loyola, não é? Mas e os exercícios espirituais propostos por ele? Você conhece? Ou já pensou em fazer? Nessa reportagem você vai saber um pouquinho mais sobre eles. Depois de 500 anos, a espiritualidade inaciana ainda está ganhando popularidade entre os católicos de todo o mundo. O fato é que os exercícios espirituais ajudam a aprofundar a relação com Deus e o discernimento à vocação. Você faz os exercícios espirituais porque tem uma pergunta importante a responder. O que devo fazer com a minha vida? E aí, você tem que discernir o que eu devo fazer. O discernimento passa pela oração, especialmente pela oração com o Evangelho. Olhe para Cristo e veja quais são os sentimentos durante a oração. São sentimentos ou, como diz Inácio, movimentos interiores. O Monsenhor Mark explica que não se trata de sentimentos superficiais, mas sim sentimentos profundos, e que através desses sentimentos que Deus fala com as pessoas. Por isso, é muito importante estar atento a estes sentimentos. Papa Francisco repete a todo momento sobre a importância do discernimento. Ele também falou sobre isso em seu último documento sobre a família. Não temos respostas claras para tudo. Temos que discernir. O que o Espírito de Deus está me dizendo? O que está dizendo a Igreja? O que eu devo fazer hoje? E isso é o que devemos discernir.
Este é o centro dos exercícios espirituais. Estes exercícios giram em torno de duas questões para aprofundar a relação das pessoas com Deus, com elas próprias e com as demais. A primeira é como Deus está presente na minha vida cotidiana. A segunda, as pessoas estão presentes para Deus? Estas perguntas podem ser respondidas durante um exame de consciência. Isto requer um ano inteiro de oração. Não é só estar unido a Deus. Não, requer tempo para a oração. Monsenhor Mark assegura que o processo de descoberta da vocação será muito mais fácil se as pessoas forem capazes de refletir e julgar os pensamentos e sentimentos, além de buscarem a presença de Deus todos os dias. No próximo bloco, a gente entra no Coliseu, em Roma. Eu volto já.